A notícia do retorno das sanções econômicas americanas sobre o Irã, que foram anunciadas agora pelos Estados Unidos, está gerando uma preocupação de pessimismo por parte dos exportadores brasileiros que estão prevendo aí perdas em negócios com o país persa. Para a Associação dos Exportadores de Carne Bovina, a ABIEC, o momento é de muita incerteza e preocupação. A notícia não é boa porque nos remete às dificuldades que havia antes do acordo de 2015. O Irã foi o terceiro maior mercado para a carne brasileira em 2017. Ficou somente atrás de China e Hong Kong, com 559 milhões de dólares. No ano passado, 17% do milho exportado pelo Brasil foi para o Irã, 783 milhões de dólares. E agora, no caso da soja, foram 79%, o equivalente a 20 bilhões de dólares. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços disse que até saber detalhes das sanções não poderia avaliar seu impacto sobre as exportações brasileiras. E agora eu vou conversar com o Luiz Antônio de Brito. O Luiz é especialista em mercado de commodities lá da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Tudo bom, né, Luiz? Tudo bem. Mais um abacaxi, né? Vários. Esse do Irã que você falou é interessante porque o Irã está na OPEP, ele é o terceiro maior produtor de petróleo da OPEP, que é formado por 14 países, e fez com que o petróleo já batesse a casa dos 80 dólares o barril, né? Justamente por causa dessa briga toda dos Estados Unidos com o Irã. É uma questão que vai se refletir no preço do petróleo, do óleo diesel e tudo isso aí. E aí, bom, você que está nos acompanhando, que tem carro, não precisa falar, né? Cada vez que você para no posto, né? A Petrobras criou um hábito agora de aumentar a gasolina diariamente, né? Então, nós estamos sofrendo bastante com os custos aí de petróleo, realmente. Bom, por falar nesses abacaxis que estão por aí acontecendo, e tem outros acontecendo, nós já comentamos várias vezes aqui sobre o embargo da União Europeia em cima da carne de frango brasileira e agora em cima dos pescados, coisa que nós já falamos aqui também, demos assim por alto. Só que agora foi batido o martelo para valer. Frango e pescado, a União Europeia cortou. É verdade, Toninho. A gente já está acompanhando a questão do frango e a União Europeia agora proibiu a importação de todas as plantas, não são uma parte das plantas, todas as plantas que vendem pescado para a União Europeia. Para você ter uma ideia, o Brasil, em 2017, ele vendeu 6,7 mil toneladas de pescado, né? Faturou em torno de 24,4 milhões de dólares, praticamente quase 100 milhões de reais. O nosso carro-chefe no pescado é o atum, com 4,3 mil toneladas, e em segundo é a lagosta. Então nós vamos estar perdendo o mercado e vamos ter que procurar novos mercados para essa produção, porque para a União Europeia não dá mais. É um mercado de 100 milhões de dólares, que agora vamos ter que procurar outros compradores para encaixar essa oferta dessa produção nossa. É coisa que não é muito fácil, né? Não é fácil, a gente vai ter que buscar isso, né? Buscar no mercado. Bom, uma outra coisa que está nos preocupando muito é a economia brasileira. Vamos falar um pouquinho da diferença entre juros Brasil e Estados Unidos, Selic. Como é que anda essa situação, Luiz? A Selic, o Banco Central, o Copom, né, anunciou agora, ele parou as baixas que a gente previa, que nós estávamos com 6,5, Antônio. A previsão do mercado era que essa taxa Selic chegasse a 6,25, caísse 0,25, mas não caiu porque o governo está com uma série de receios e fez com que mantivesse essa taxa de 6,5. Você observa aí como é que está o câmbio, como é que foi a taxa de juros do Brasil de outubro de 2016 até maio de 2018. Nós vamos aqui com 14 lá em 2016, a nossa taxa chegando aqui a 6,5. E os Estados Unidos na mão inversa, subindo a taxa de juros, porque a economia começa a crescer lá nos Estados Unidos, a inflação começa a preocupar lá, e nossa taxa de juros caindo, a americana subindo, o que faz com que saída de capital, com essa taxa de juros americana que deve aumentar mais um pouco, saída de capital dos mercados brasileiros e a busca de refúgio no mercado americano, né? E o Banco Central, o Copom, está muito preocupado, Antônio, com a questão desse ataque especulativo aos países emergentes. Então nós temos uma situação muito complicada na parte política, na parte econômica. O Brasil vem aí com
com essas notícias do câmbio, do petróleo com acima de 80, desemprego acima de 27 milhões de pessoas, e fez com que o banco desse uma freada. Mas o que acontece é que isso não refletiu de imediato na reação do câmbio, né? Na queda do câmbio. Resumindo, está complicando. Está complicada a situação. Luiz, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre a economia, que continua patinando, e também índices ruins para o boi quando é comparado com outros investimentos. É um minuto só, eu volto já.